Não. Boa noite a todos. É sempre uma alegria, uma honra muito grande voltar a esta casa, como já fizemos referência, uma casa co-irmã, aonde temos laços de fraternidade de longa data, mais precisamente desde a fundação da casa que estamos lá já há 16 anos, que é o Grupo Espírita Maria de Nazaré, porque daqui partiram os colaboradores para fundar lá, naquela nossa região, em Rio Bonito, e aquele ponto de luz. Então, temos esse laço de amor, de carinho, de reconhecimento com essa obra com o CPA. Então, é muita alegria que nos move nesta noite, como sempre. Antes de iniciarmos, nós observamos que a jovem é a primeira vez que vem à nossa casa. Tomemos a liberdade de dizer nossa, E se deparar com um tema como esse. Já vai chegar na casa espírita pela primeira vez, temos que trabalhar. Então se aquiete, vamos com calma, que nós vamos chegar lá. E também a página que nos foi oferecida, nós resolvemos a partir da página, já que ela é inspirada numa fala de Jesus, que afirma que nós conheceremos a árvore pelo fruto. E ao final, o comentário de Emmanuel, diz ele: pelas nossas ações seremos conhecidos. Mas também numa outra passagem similar a essa, Jesus também vai referendar uma das características do cristão, ou pelo menos do verdadeiro cristão, que esses, segundo Jesus, seriam reconhecidos por muito se amarem. Não é amar pouco, é amar muito. E essa quantidade, esse muito de amor, de um modo geral, ainda nos falta. Nos falta por diversas razões, que nós vamos declinar de enumerá-las. Mas sabemos que estamos vivendo num mundo onde o normal, se é que a gente pode assim afirmar, é de encontrarmos aqui espíritos que ainda necessitam desenvolver virtudes, habilidades para de fato amar. E que mais tarde possa esse amar muito. Nós ainda não conseguimos amar, ainda que dentro da nossa realidade, nas condições que Jesus estabelece. Ou seja, de forma incondicional. Porque as mais das vezes, nós estabelecemos condições para que a gente possa expressar o amor ao outro. Quando essas condições deixam de estar ali presentes, nós deixamos de amar. Então não era este amor que Jesus fala. Era o amor incondicional para com todos. E não apenas com os nossos. Então nós estamos vendo que para chegar naquela condição de ser este trabalhador espírita, o que vale dizer o trabalhador cristão, porque Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo afirma que o verdadeiro cristão é o verdadeiro espírita, ou vice-versa, como queiram, que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. Então, em razão da página que nos foi oferecida, nós vamos iniciar contando um fato, não é história. Porque história foram aquilo que Jesus contou, que ficamos conhecendo como parábolas, mas que tinham sentido de instruir, de esclarecer as pessoas. Mas o que vamos dizer é um fato, se deu, e foi contado pelo Espírito Hilário no livro A Vida Escreve. Diz Hilário que numa daquelas noites de hora avançada, lá no meio da madrugada, o apóstolo de Sacramento, Eurípides Barçanufo, se viu fora da sua instrumentalidade física. Esse fenômeno anímico para Eurípides era um fenômeno comum. Já convivia com ele desde tenra idade. Diversas vezes ele se viu projetado-se fora do corpo físico, emancipado-se de forma consciente.
Esse fenômeno todos nós passamos, através do fenômeno do sono. Todos nós nos emancipamos relativamente quando dormimos. Quando o nosso corpo descansa, o nosso espírito continua em atividade. Bom, e esses aspectos de emancipação estão bem lá estudados no capítulo do Livro dos Espíritos, da emancipação da alma. São várias formas que isso se dá, seja pelo sono, seja pelo sonambulismo, seja pela dupla vista e seja pelo êxtase, que são estados em que a alma se vê fora do corpo físico. Então Eurípides, mais uma vez, naquela noite, ele se viu fora do corpo físico. Mas essa experiência de Hilário Silva, que foi uma experiência completamente diferente de todas as anteriores. Ainda que ele não as visse, Eurípides se sentiu amparado por mãos angélicas. Mãos angélicas que o conduziu a um processo, numa viagem astral. E num pouco espaço de tempo, que Hilário não sabe precisar, até porque a referência de tempo e espaço no mundo espiritual é bem diferente da nossa. Mas foi um espaço de tempo curto, suficiente, para que Eurípides em espírito fosse levado a uma região paradisíaca. Era uma grande pradaria verde. E ali ele se vê conscientemente. E ele olha ao fundo, bem longe. Ele vê a silhueta de uma pessoa, de um homem, que estava sentado sob uma pedra. E ele sente o impulso de caminhar na direção daquele homem. E ele dá alguns passos suficientes para que numa distância razoável, ele estanca e observa que ele estava diante da figura ímpar e angélica de Jesus. Naquele momento, diz Hilário Silva, que Eurípides perpassa pela mente de Eurípides todas aquelas cenas contadas e recontadas pelo Evangelho, pelos evangelistas, os ensinamentos do Mestre, as suas curas, as almas que ele acolheu, tudo aquilo passa pela mente de Eurípides. E ele sente novamente o mesmo impulso de dar mais alguns passos na direção de Jesus. E assim o faz. E a poucos metros do Jesus, ele se vê impossibilitado de seguir adiante. Algo inesperado acontecera com ele. Porque o pouco espaço do seu mestre foi suficiente para identificar que Jesus estava chorando, com a cabeça genuflexa. As lágrimas corriam e pingava sobre a pedra que ele sentara. Agora, a mente de Eurípides foi invadida com outras cenas. As perseguições, o achincalhe, o chicote e aquela cena brutal que culminou no Gólgota, Jesus na cruz. E ele desesperou-se. Queria fazer alguma coisa pelo seu mestre. Queria consolar Jesus sem saber como. E sem ter o que fazer, ele pergunta a Jesus: Senhor, por que choras? E Jesus continuou da mesma forma, olhando para baixo. Imaginando que Jesus não tivera ouvido, ele repete a pergunta: Senhor, por que choras? E completa: choras por aqueles que não lhe conhecem? Nesse momento, diz Hilário Silva que nesta hora, Jesus levanta sua fronte, troca um olhar sereno e meigo com Eurípides e responde a ele, dizendo: não choro por aqueles que não nos conhecem, porque esses são dignos do nosso amor. Choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não o praticam. Imediatamente, Eurípides entra em transe psicológico, perpassa
muitos momentos da sua vida e imediatamente, de forma muito mais rápida, se vê atraído ao corpo físico e denso. Diz Hilário Silva que na manhã seguinte, no despertar do dia, a partir de então, nunca mais Eurípides foi o mesmo. Dedicara a curta vida encarnada, de apenas 38 anos, integralmente aos seus irmãos. Então me parece oportuno considerar, pela página que nós lemos, pelas nossas ações, seremos conhecidos. E pelas faltas das mesmas ações, também seremos conhecidos por Jesus. Mas que tipo de impressão nós estamos dando a Jesus? Será que, aos nossos dias, ao tempo de hoje, de agora, nós, indivíduos espíritas, porque cristãos temos de diversas denominações, então nós somos cristãos espíritas, o que faz de nós aqueles de maiores responsabilidades. Porque somente nós, em relação aos demais cristãos, somente nós temos mais informações, mais conhecimento. E em razão disso, Jesus afirmara: aquele que muito for dado, mais será cobrado. Então nós estamos hoje, que tipo de impressão estamos causando a Jesus? Que tipo de emoção? Será que estamos fazendo Jesus sorrir ou chorar? É a grande questão que nós vamos estar como pano de fundo para aquele que de fato quer ser um obreiro do Senhor, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, numa das mensagens mais belas do Evangelho, assinada pelo Espírito de Verdade, que se intitula Obreiros do Senhor. Então, ser um obreiro, ser um trabalhador, é estar comprometido. É estar, de fato, vivendo aquela mensagem em si mesmo. E para iniciarmos esta reflexão de forma coletiva, nós vamos buscar no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Os Trabalhadores da Última Hora, que tem por enunciado, por introdução a esse capítulo, aquela passagem, aquela parábola contada por Jesus, que, bem, se não todos, uma boa parte de nós conhecemos. É uma das parábolas mais estudadas no movimento espírita, seja nas palestras, nos seminários, nos encontros, mas especialmente na evangelização dos nossos jovens, que é a parábola do trabalhador da última hora, assim como o semeador, que é outra parábola muito estudada também na evangelização. E a parábola conta, rapidamente, nós não vamos entrar em minúcias, apenas para lembrar aqueles que porventura não se lembrem. E considerando também o público espiritual aqui presente, nós temos que ter atenção com todos. E por certo, sempre que um tema nos é oferecido e divulgado na casa espírita, espíritos são trazidos até nós para ouvir em relação àquilo que está proposto. Então nós temos que ter esse cuidado de estar alinhado fielmente àquilo que está proposto. Então a parábola do trabalhador da última hora conta que o senhor da vinha estava à época da colheita e ele, pela primeira hora da manhã, pede para um dos seus trabalhadores que saíssem à rua a encontrar trabalhadores para assalariar para a sua vinha. E assim a parábola é contada por Jesus. E no transcurso da narrativa de Cristo, ele vai dizer que durante todas as horas do dia, até chegada a 1ª hora, que significa dizer em torno de 4, 5 horas da tarde, ele ainda solicitou, ainda que no final do dia, que aqueles responsáveis saíssem para buscar pessoas para trabalhar na sua vinha. E acreditem, no final da tarde, já quase no final do expediente, ainda encontraram-se pessoas
na praça que aguardavam para ser assalariadas. E assim ocorreu. A continuidade da parábola, ainda que seja importante dentro do contexto contado, não é necessário continuar, porque o suficiente aonde nós queremos chegar é aqui. Primeira questão, que é pouco reflexionada nessa parábola, pouco observada nessa parábola, que é o fato deles terem sido encontrados a 1/10 hora. Qual a razão que levaram essas pessoas a estarem ali àquela hora, aguardando para serem assalariados? Bom, a parábola não conta. Então, se a parábola não conta, nós não temos nenhum direito de julgar. Se eles estavam ali porque dormiram até as 3 horas da tarde, não é? Porque pode ter havido isso. Dormiram até as 3 horas. Vamos lá para a praça. O que vier agora é lucro. Mas a parábola não conta isso não. A ideia que traz é que aquelas pessoas estavam ali desde de manhã aguardando, confiantes, com fé, com esperança, para receberem o convite ao trabalho. O fato que vamos considerar que tenha sido verdadeiramente essa causa, que eles estivessem ali desde a manhã. Aliás, não precisamos ir muito longe. Aqueles que têm oportunidade, nós moramos numa região de confluência, que é o centro de Manilha, ali vem gente de Magé, do Rio, vai para a região dos lagos. Então ele tem um trânsito enorme de caminhões. Eu moro no céu, gente, vocês não imaginam o que é Manilha todos os dias. Antigamente era só final de semana, agora é todos os dias. Então ali em torno do nosso bairro, nas adjacências, nos caminhos que chegam, nas estradas que chegam até nós, existem vários locais que tem grupo de pessoas que você chega, passa por lá 6 horas da manhã, eles já estão lá. São chamados chapas. São aquelas pessoas que ficam na beira da rua e ficam sinalizando para os caminhões que chegam e se oferecem para serem assalariados, para servirem de guias. Hoje nem tanto, porque com GPS, apesar que no Rio de Janeiro usar GPS é complicado aqui em nosso estado, né? Eu aqui praticamente não faço uso. Quando vou para outra cidade, sim. Aqui não. Eu vou pelo bonequinho do Google, que é mais seguro. Bom, mas eles estão ali para dar a sua força braçal para descarregar aquilo que porventura os caminhões estejam trazendo. E pasmem, gente. Eu posso dizer, porque eu vejo isso todos os dias. Pessoas ficam debaixo de sol, de chuva, de calor, sem arredar em pé dali. Uma grande parte deles passam dias sem que ninguém pare para eles. Mas nem por isso eles perdem a fé de estarem ali. Então, nós somos esses trabalhadores de última hora, que fomos convidados a 1/10 hora, que somente através da terceira revelação de Deus, o Espiritismo, é que nós resolvemos dizer, olha, estou aqui, quero trabalhar. Porque na parábola contada por Jesus, não há diferença de que quem chegou primeiro e quem chegou depois. Todos receberam o mesmo denário prometido. Aliás, criou-se uma celeuma, né? Que os que chegaram primeiro arvoraram-se em discutir com o Senhor da vinha, porque chegaram primeiro e trabalharam mais. Mas o Senhor pagou o que prometera, o que foi acordado. E disse o Senhor, a mim me cabe pagar o que quero, o que devo também ao outro. Então, independente da hora, do momento que isso se dê, todos nós vamos receber o que é de nosso direito. Bom, mas neste capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, após essa passagem, essa parábola introdutória, nós vamos encontrar uma mensagem assinada pelo Espírito Erásto em 1863, Paris, que se intitula
a missão dos espíritas. E logo, ele começa de forma muito severa, porque dirá ele, Erasto, espíritas, arme-se a vossa falange de decisão e coragem. A terra está pronta, o arado espera, arai. Algumas traduções, no lugar do arai, falam assim, trabalhai, o que significa dizer a mesma coisa. Então, Erasto estabelece duas condições para o bom trabalhador. O primeiro é estar investido de decisão. Nós precisamos estar decididos a servir Jesus, a servir a causa espírita, a servir a casa que militamos, a sociedade, a nossa família. É uma decisão pessoal. Porque na doutrina espírita não há ninguém que se obrigue a fazer absolutamente nada. É uma decisão de caráter, de fórum unicamente pessoal. Mas estar decidido. E não apenas decidido. Temos que ter coragem, disse Erasto. Decisão e coragem. Por que a coragem? Porque todo trabalho no bem tem o seu bônus, mas também tem o seu ônus. E diferentemente à época dos primeiros cristãos, que o ônus era dar a própria vida, hoje não. Hoje o ônus é bem menor, mas suficiente para uma boa parte de nós não assumir a tarefa. Dispensar a oportunidade do vinde a mim, proferido por Jesus. Então essa coragem é estar pronto para enfrentar a adversidade, o preconceito, o achincalhe. Porque quando nós dizemos cristãos ou evangélicos, porque o somos, porque evangélico é aquele que segue o evangelho, e não apenas aquele que se intitula em razão de uma religião qualquer. Todo cristão deve, por princípio, ser evangélico. E nós espíritas não somos diferentes, não é isso? E aí quando dizemos que somos evangélicos ou cristãos espíritas, aí começam nossos problemas. Primeiro, que as pessoas imaginam que o espiritismo possa ser qualquer coisa, menos do que de fato ele é. E acham que é assim porque ouviram dizer, sem ter nunca lido uma obra espírita, sem ter nunca visitado uma casa espírita, sem ter nunca desenvolvido um diálogo sério e claro com um espírita esclarecido, mas porque ouviram dizer. E eles apenas, como papagaio, repetem o que ouviram. Esses nós compreendemos e são dignos do nosso amor, disse Jesus. Porque se comportam porque desconhecem. Agora, há uma outra classe daqueles que nos perseguem, que usam de preconceito, que nos achincalham, uma série de coisas, são os mal intencionados. Esses conhecem, sabem que o que fazemos aqui e o que não fazemos, mas ainda assim usam da má fé. Então nós estamos dispostos, nós temos coragem suficiente, a nossa fé está fincada na rocha, como disse Jesus, porque nós conhecemos várias pessoas, não é uma nem duas, são várias, que infelizmente não tiveram a estrutura psicológica, emocional, de bancar essa posição espírita. E não ficaram. A casa que estamos, já tivemos vários exemplos. Está ali o Valtinho, que está lá toda semana conosco, a Beda, todo domingo estamos lá. Quantas pessoas, especialmente jovens da casa, que eram perseguidos pela comunidade, que eram achicalhados pelos seus pares, e que ainda, pelo fato das suas emoções, do seu psicológico ainda estar em formação, não suportaram. Mas nós estamos nessa fase. Então, a vontade virá pela compreensão. Por isso que o Espírito de verdade
sabiamente nos deu 2 ensinamentos. Não foi mandamento. Mandamento foi Jesus. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a ti mesmo. Foi mandamento, é lei. Lei cumpre-se. Estamos vendo essa questão hoje por aí, né? Cumpre-se, não se discute. Se discute num outro momento. Mas lei é para ser cumprida. Então Jesus deu mandamento, lei. Agora o Espírito de verdade não mais vem mandar, não vem estabelecer lei. Veio nos convidar a nos instruir. É ensinamento. Está lá na mensagem do Espírito de verdade. Espíritas, o primeiro ensinamento, amai-vos. O segundo ensinamento, instruí-vos. Então o conhecimento das coisas foi o próprio Cristo que fez uma referência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós espíritas, só na medida que compreendermos, que introjetarmos essas informações, e essas informações começarem a mudar a nossa lógica comportamental, a nossa lógica mental, é que de fato a vontade surgirá com mais substância. Então, Erasto nos convida a trabalhar. Um outro ponto que eu ouvi bem recentemente, nesta sala, quando cheguei, e aí me permita, né, que às vezes a gente tem os ouvidos, né, que capta tudo. Então, com todo respeito ao que ouvimos, é a questão do tempo de cada um. A minha vontade não é firme. A minha preguiça é mais forte. E em razão disso, eu não sei dar utilidade ao meu tempo. Outra questão que ouvimos também, por diversas vezes no nosso movimento espírita. Temos que respeitar o tempo do outro. Aliás, é o que mais tenho ouvido ultimamente. Mas, sinceramente, vamos avaliar. Que tempo é esse que as pessoas dizem que tem? Basta que a gente vá buscar a última obra de Allan Kardec, o último capítulo e o último tema que ele tratou. Gênesis capítulo 18, são chegados os tempos. E ele vai falar da geração nova. Busque lá e veja se nós temos esse tempo de esperar o nosso tempo. Acabou o nosso tempo, meus irmãos. Estamos vivendo a última hora da regeneração do planeta. É por isso que Erasto fala gravemente para os espíritas. Porque talvez seja a última chance nossa de aqui permanecer. E eu quero permanecer aqui, viu? Deus me livre, já ouvi de irmãos. Reencarnar aqui, nem pensar. Ah, você vai reencarnar onde, filho? Em mundos celestes? Você já está apto a isso? Ah, vou deixar para a próxima encarnação. Quem pode lhe garantir que a próxima encarnação reunirá minimamente as condições que tem hoje? De saúde, de família, de contato com a doutrina tão esclarecedora e consoladora como o Espiritismo? Quem garante? Então, nós só podemos garantir o hoje, o agora, o já. E aí Geraldo Vandré, cantando, inspirado, dirá: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós temos que fazer essa hora acontecer. Ah, mas eu conheço pessoas que dizem e se acham realmente, né, benfeitores de algum privilégio de Deus, em razão de ter nascido em berço espírita. Nasceram numa família espírita. E gostam de apregoar a sua posição natalícia de espírito. Eu sou espírita desde quando nasci. Aliás, a minha filha, que está com 22 anos, ela pode afirmar isso porque nós conhecemos o espiritismo, ela ainda se encontrava no ventre da mãe. Foi um marco, né? O antes e o depois de ter conhecido o espiritismo. Posso lhes garantir. Então nós precisamos, a palestra espírita, para que a gente compreenda essa questão do tempo, ela tem 2 aspectos básicos. Qualquer palestra espírita, qualquer uma, seja qual tema for. O primeiro aspecto é informativo. Qualquer tema, qualquer expositor,
ele tem que ser capaz de trazer informações sobre aquilo proposto. Informações. Que não quer dizer todas as informações. Porque uma hora aqui, aliás, aqui é menos, né? Tem casa que eu fico desesperado, 35 minutos, eu fico desesperado. Foi 35 minutos. Quando eu começo a aquecer, acabou. Não dá. E já outros que é 1h15. Aí já fica mais para minha praia, né? Falou, já está melhorzinho, né? Então, eu não sei, eu me perdi porque eu estou falando isso, mas tudo bem. Vamos resgatar aqui o raciocínio. Às vezes a gente dá uns devaneios, né? Não sei nem onde eu parei, Jesus. Ah, viu? Olha como é que ela está afiada, Gabi. Tu vai estar domingo lá conosco, hein? Eu vou ficar atento para não passar se vexando contigo. Bom, então o primeiro aspecto fundamental da palestra é a função informativa. E a segunda, não menos importante que esta, é a função motivacional. A palestra tem que motivar as criaturas a sair da sua zona de conforto, a dar um passo à frente. Há pessoas que dizem, eu estou frequentando aquela casa há 20 anos, e daí? Que diferença faz? Pois se aquele que chegou está apenas 6, 8 meses, já está comprometido, já entendeu a proposta, já abriu a sua consciência para um nível superior. É claro que não podemos ter uma regra absoluta a todos. Obviamente que nós precisamos conviver com essas diferenças. Mas a função de quem dirige, de quem coordena, quem fala, é motivar. É provar para a pessoa que ela é capaz. A nossa casa, o Maria de Nazaré, quantas provas nós temos tido dessas pessoas que estavam lá desde a sua fundação, sentadas, acanhadas, imaginando-se impossibilitadas de dar qualquer colaboração, porque imaginavam-se na condição de um termo que eu não gosto, mas que é muito usado no meio espírita, de assistidos. Assistidos somos todos nós. Todos nós somos assistidos. E o problema não é o termo que nós empregamos para identificar esse segmento da casa. É o que está significando o termo quando nós afirmamos. Assistido é quem precisa ser. Né? É o que está precisando de roupa, de comida, de remédio. E nós? Não somos assistidos? Nós não temos as nossas necessidades morais e espirituais? Ainda que tenha o bolso farto, a mesa farta? Então, nós temos que ter cuidado. A forma como colocamos, como expressamos ideias, ainda que seja uma intenção munida de muito amor, de muita fraternidade, mas a repercussão dessa colocação para alguns podem criar problemas. Elas imaginarem-se que são diferentes de nós, porque elas não são capazes, estão ali para ser assistidas, enquanto nós estamos ali para assisti-las. Será que é isso? Porque senão, o que vai acontecer é um abismo enorme na casa espírita, daqueles que assistem e aqueles que são assistidos. Não é isso que a doutrina quer de nós. Não é isso que Jesus quer de nós. Bom, então, motivar as pessoas a sair da sua condição. Nós vamos até 8h20, né? 8h20? Esse é um trabalho que eu falo em 5 horas, que é um seminário sobre esse assunto. E aqui nos deram 40 minutos só, tá? Tem misericórdia conosco, tá? Só se for assim, né? Bom, mas quando o tempo não nos permite, a gente procura reunir, naquele momento, o que a gente acha de mais importante, não que os outros não sejam. E se eu voltar aqui a falar sobre o mesmo assunto, talvez a minha impressão sobre o que é mais importante seja outra. Mas agora, nós vamos buscar aqui uma compreensão geral. Porque quando você fala sobre esse termo trabalhador espírita, você imagina, não, trabalhador é fulano, é ciclano, é beltrano. Eu não sou trabalhador. Eu não tenho responsabilidade. Sim. Mas até que ponto nós não temos responsabilidade?
momento grave, que nós nos seremos colocados nessa condição de nos tornarmos responsáveis de uns pelos outros. Porque é muito bonitinho você dizer, na casa espírita tem seu Zezinho, tem a dona Mariazinha, que é um espetáculo. Consegue dar conta de tudo e de todos. Para que mexer nisso? Não, deixa ele lá. Sabe por que a Mariazinha e o Zezinho dá conta? Porque não tem quem ajude. Não tem. Então os braços precisam ser multiplicados. E aí, dona Mariazinha, dona do seu Zezinho, pode estar chovendo. Pode ser longe, pode ser perto. Pode ter essa bagunça que está tendo hoje na televisão. Que o cara não. Meu compromisso é lá. Então nós vamos aproveitar esses minutos finais para mostrar de uma forma, um caráter geral, 3 coisas. Qualquer espírita, estando na posição de colaborador ou não, ainda que frequentador, minimamente, ele precisa ter aqui e aqui no coração. 3 coisas. A primeira se chama acolher. Qualquer espírita, e não só aqueles que têm o título de trabalhador, qualquer um que frequenta, precisa desenvolver esta habilidade acolhedora. Porque nós estamos falando do Consolador prometido por Jesus. Professamos uma doutrina, e se eu voltar aqui a falar sobre o mesmo assunto, talvez a minha impressão sobre o que é mais importante seja outra. Mas agora, nós vamos buscar aqui uma compreensão geral. Porque quando você fala sobre esse termo trabalhador espírita, você imagina, não, o trabalhador é fulano, é ciclano, é beltrano. Eu não sou trabalhador. Eu não tenho responsabilidade. Sim. Mas até que ponto nós não temos responsabilidade? Quando chegará esse momento grave, que nós nos seremos colocados nessa condição de nos tornarmos responsáveis de uns pelos outros? Porque é muito bonitinho você dizer, na casa espírita tem seu Zezinho, tem a dona Mariazinha, que é um espetáculo. Consegue dar conta de tudo e de todos. Para que mexer nisso? Não, deixa ele lá. Sabe por que a Mariazinha e o Zezinho dá conta? Porque não tem quem ajude. Não tem. Então os braços precisam ser multiplicados. E aí, dona Mariazinha, dona do seu Zezinho, pode estar chovendo. Pode ser longe, pode ser perto. Pode ter essa bagunça que está tendo hoje na televisão. Que o cara não. Meu compromisso é lá. Então nós vamos aproveitar esses minutos finais para mostrar de uma forma, um caráter geral, 3 coisas. Qualquer espírita, estando na posição de colaborador ou não, ainda que frequentador, minimamente, ele precisa ter aqui e aqui no coração. 3 coisas. A primeira se chama acolher. Qualquer espírita, e não só aqueles que têm o título de trabalhador, qualquer um que frequenta, precisa desenvolver esta habilidade acolhedora. Porque nós estamos falando do Consolador prometido por Jesus. Professamos uma doutrina que é, por excelência, uma doutrina de fraternidade. Então, acolher, receber as pessoas com sorriso e com abraço. Mas não receber, não cumprimentar as pessoas como segurança de shopping. Aí não dá. Já viram como é que é? O cara fica ali. Bom dia, bom dia. O cara nem olha para tu, cara. Então, o acolhimento normalmente inicia na chegada na casa espírita, na recepção, mas não se encerra ali. O acolhimento tem que ser permanente. As pessoas têm que se sentirem acolhidas, pertencentes ao meio. Só esse negócio do acolhimento dá uma palestra, tá? É uma boa parte da nossa fala no seminário é sobre isso. Bom, depois de acolher, o segundo aspecto, geral a todos, viu? Mais uma vez, é o consolar. Como é que se consola? Eu não sei. Sabe sim. Consolar é ouvir. Consolar é abraçar. Consolar é chorar junto, se você não tiver outra hipótese. É ter empatia pelo seu irmão que chegou desesperado. Dizer, pela falta de qualquer outra coisa, eu estou contigo, meu irmão. Vamos estar juntos. Se você cair, eu vou te ajudar a se erguer.
Isso é consolar. E para finalizar, porque o tempo urge, fecha com esclarecimento. Acolhe, consola, mas esclarece. Orienta a pessoa. Como você vai esclarecer alguém, orientar alguém, se você não é capaz de fazer isso contigo mesmo? Então, a doutrina espírita nos dá condições de reconhecer das nossas primeiras condições, para assim olhar o outro e identificar que o outro é tanto quanto você, que padece das mesmas situações que você. E não se colocar num ponto de vista superior dos demais, porque senão estaremos faltando com a humildade e com a fraternidade. Então, orientar, esclarecer a pessoa. E a gente imagina que é só atendimento fraterno que faz isso, né? Mas qualquer um de nós pode fazê-lo. E aí nós estamos na casa espírita, chega alguém atormentado. Aí, olha, estou precisando de uma orientação. Hoje seu Zezinho, Dona Mariazinha, não está na casa. Volte semana que vem. A pessoa não tem tempo para esperar até semana que vem. É você. Jesus mandou ele para você. Mandou ele para mim. Por que eu vou ter que dispensar essa oportunidade que Deus nos concede? Se o atormentado chegou até você, é porque você tem recursos. Acredite nisso. Mas por falta de tempo, vamos avançar. Nós estamos escrevendo uma obra, e que lá nesta obra, que não é nada absoluto. Isso em Espiritismo nós aprendemos há muito tempo. Que em Espiritismo não há nada absoluto. Que de um modo geral, tudo é relativo. Então, assim é a classificação das 3 ordens e 10 classes que a espiritualidade e a Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos. Assim é a classificação dos mundos, né? Que também nos é apresentado. E Allan Kardec tem o cuidado de dizer que aquilo ali é relativo, não é absoluto. Que existem gradações que não foram ali contempladas, mas que está ali de forma subliminar. Da mesma forma, nós tivemos a cara de pau de escrever sobre esse assunto e estabelecemos 4 condições para o trabalhador espírita. E vamos perpassar por eles de forma muito rápida, né? Porque senão não haverá tempo. Então, mas vamos deixar a ideia lançada para vocês. A primeira categoria de trabalhador, e antes que fale desse, consideremos que ele já está à frente dos demais. Porque já está na categoria, já está trabalhando. Mas por que essa é a primeira categoria, que é a base? É aquele que faz por obrigação. Por qualquer razão ele se sentiu constrangido. Seja pelo dirigente, seja pelos seus pares, né? E ali ele se vê constrangido, ele obrigado a ter que dar lá a sua cara a tapa. E vai. Qual é a característica desse trabalhador? Ele fica olhando para o relógio. Nossa, essa tarefa não acaba nunca. E ele fica desesperado. O resultado da qualidade dessa tarefa, ainda que tenha algum resultado, muito pouco. Só isso dá que fala pra caramba. Vamos pro segundo. O cara tá trabalhando rápido esse relógio, né, cara? Misericórdia. É pilha nova, é? Poxa, podia botar uma cansadinha quando vier aqui, viu? Bota uma bem cansadinha. Que eu tenho um cansadinho lá na minha copa, viu? Ele atrasa 10, 15 minutos por dia. Mas relógio que atrasa não adianta, né? O dito popular. Bom, a segunda categoria já é um passo acima, um degrau acima. É aquele que faz por dever. Não mais por obrigação. Não precisa dos olhos dos seus pares, da imposição de alguém. É ele com ele mesmo. O Espiritismo, o Evangelho, já está penetrando na sua lógica mental. E é ele mesmo, a sua própria consciência, que cobra de si mesmo, que ele tem que estar lá. Ele faz por dever. Nesta fase, o que é a característica? O conflito mental psicológico. Porque ele está ali por dever, mas ele queria estar lá. Ele queria estar em outro lugar, fazendo outra coisa, mas ele está ali. O resultado já é um pouco melhor, mas não suficiente. Partimos então para a terceira categoria, o trabalhador,
que é aquele que faz por sacrifício. É a dona Mariazinha, seu Zezinho. É pau para toda obra. Qualquer coisa no centro, você pode contar com eles. Esse você pode. É a pessoa que é capaz de todos os sacrifícios imagináveis. Até ir para a casa espírita doente, mancando, com chuva, com frio. Está lá. O resultado do trabalho de uma pessoa dessa categoria é excepcional. Fantástico. Que temos vários entre a nossa casa de espírita, sabiam? Tem vários capazes de sacrifício por Jesus. Achamos que encerrou o nosso problema. A última categoria é aqueles que trabalham por amor, por alegria. Não é mais sacrifício. Esses são raríssimos entre nós. Diria mesmo, raros na humanidade terrena. São aqueles espíritos que estão ali elencados de segunda ordem, os espíritos bons, os sábios, os de sabedoria e os superiores, que estão aqui por exceção. São aqueles que vêm e se sentem felizes em estar ali. Não se sentem absolutamente sacrificados em absolutamente nada. São passos, são degraus que nós vamos ter que trilhar. Mas em razão do tempo que chegou, o que nosso desejo é que nós despertemos para essa realidade, de dar a nossa pequena, ainda que seja pequena, colaboração. Sair da fase de apenas usufrutuários das bênçãos de Deus. Passemos a nós, todos nós, a ser bênção na vida do outro. Muita paz, muito obrigado.